Olá, queridos, eu sou o pastor Lucas Pina, da Coco Presbyterian Church, e esse é o nosso culto em português, né? Nós estamos fazendo esse culto em português, já estamos fazendo há um bom tempo, né? Desde a época do Covid, nós começamos a fazer esse culto para abençoar as pessoas que não podiam ir na igreja, né? Então esse foi o objetivo inicial, né? Original. E aí o Covid veio, Covid vai, a gente continuou fazendo. Então o objetivo é abençoar você, te edificar, te confortar, te encorajar na tua vida cristã, te ajudar na tua vida cristã. Então esse é o nosso objetivo, né? Nós não temos grandes objetivos no sentido de que não estamos pensando mais do que isso. Eu sou pastor de uma igreja americana aqui nos Estados Unidos e essa igreja, né, a nossa igreja aqui, não tem ministério em português. O ministério nosso em português é esse que você está vendo aqui, é o ministério digital, né? Ministério pela internet. Então nós temos o culto, né? Todo domingo eu lanço esse vídeo e durante a semana, de segunda a sexta, eu lanço o Pingo de Prosa, que é nesse mesmo canal aqui, né? Você pode ver, se você estiver no YouTube, você vai ver os outros vídeos. Que é uma meditação curtinha de segunda a sexta, eu lanço na hora do almoço. Então esse é o nosso ministério aqui, é o Ministério de Língua Portuguesa para te abençoar. Eu também tenho livros, eu tenho blog, né? O pastor Lucas Pina, você pode ir lá ler o meu blog, né? Então, e comprar meus livros, se você quiser. A ideia aqui é te abençoar, te ajudar, orar por você, né? Então esse é o objetivo, e trazer uma palavra de Deus para você. Então deixa eu fazer uma oração por você. Pai, nós te agradecemos por esse momento, te agradecemos pela internet, Senhor, apesar de ter tantos problemas nela, mas temos também muita coisa boa e podemos usá-la para abençoar outras pessoas. E pedimos que o Senhor, nesse instante, me abençoe, me dê graça e abençoe as pessoas que estão nos assistindo, seja lá onde é que elas estiverem, Senhor. Toca no coração, na alma, no corpo, Senhor, aqueles que estão enfrentando problemas de saúde, abençoa, dá saúde, cura, em nome de Jesus, Senhor. Abençoa as finanças, ó Deus, toca na carteira, abençoa as finanças, ó Deus, em nome de Jesus, nesses dias tão difíceis que o mundo está passando, não só aqui nos Estados Unidos, Brasil e outros lugares do mundo. Dá graça, Senhor, abre a porta certa para trabalho, segura os trabalhos, Senhor, o emprego, abençoa, dá paciência, dá disposição, energia para fazer as coisas que precisam ser feitas, Senhor. E fica conosco, ó Deus, e abençoa a gente, é o que nós te pedimos, no nome precioso de Jesus. Amém. Queridos, como eu faço toda semana, eu ponho um videozinho, uma música, né? Uma música, eu vou lá no YouTube, né? Aqui no YouTube mesmo, né? E pego uma música normalmente eu pego de gente que eu conheço para te abençoar, né? Então eu trabalhei no Brasil, né? Eu saí do Brasil em 1990, então voltei algumas vezes, mas não fiquei muito tempo. Então eu trabalhei com muita gente boa naquela época, né? E aí eu vou no YouTube e caço algumas músicas que eu gosto, são músicas que são apropriadas para o tema que eu estou meditando. Então eu vou lá e pego essas músicas e ponho para o pessoal ouvir, serem edificados, né? Algumas pessoas, né? Alguns de vocês nunca ouviram falar desses grupos, desses cantores, cantoras, músicos. E alguns de vocês conhecem eles desde o começo, né? Então, o objetivo, de novo, é te abençoar. Então, vamos ouvir a música de hoje? Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo a um amigo, e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor.
cruz sem pecado algum, só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele ganhei a vida eterna com Deus, com calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Cristo devo a um amigo, e só por Ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Espero que você tenha gostado da música, espero que tenha sido uma bênção na tua vida, né? E eu espero que você seja também uma bênção na vida de outras pessoas. Nós estamos meditando, eu comecei uma meditação, um estudozinho, uma série de mensagens, né? São mensagens curtinhas. Lá no Evangelho de João, no capítulo 15, que fala do compromisso cristão, que é a conexão entre Jesus e a videira, Jesus como uma videira, né? E os ramos conectados com Jesus. Então o texto está lá em João capítulo 15, versículo de 1 a 17. Eu vou ler só alguns versículos para você. No versículo 1 ele diz: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. E aí em João 15, 8 ele diz assim: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, que assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. O versículo 16 diz o seguinte: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda.
Essa é a palavra de Deus para você hoje. Vamos orar a Deus mais uma vez? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, rica, plena, inspirada. E agora pedimos que o Senhor nos abençoe. Que o teu Espírito que inspirou esta palavra possa nos iluminar, para que possamos entender a tua palavra e aplicar a tua palavra na nossa vida. Dá a graça para a gente, Senhor. É o que nós te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. Estamos falando sobre o compromisso com Cristo, e compromisso com Cristo envolve conversão. Nós estamos conversando a respeito de conversão, né? A conversão é algo extremamente importante. Então, se você der uma olhada nos vídeos anteriores, os três vídeos anteriores, eu estou tratando do compromisso com Cristo que envolve conversão. E eu contei, né, num dos vídeos, eu conto a minha história, a minha conversão, como é que ela se deu, e falo a respeito da importância da conversão. Não existe compromisso com Jesus se não houver conversão. Nós não vamos nos ligar à videira sem nos convertermos. A conversão é um passo extremamente importante na vida cristã. E eu falo de diferentes maneiras de se converter. Tem gente que acha que existe só uma maneira de se converter, né? E não existe, né? Não existe uma única maneira, né? O Espírito Santo é extremamente criativo e ele trata cada pessoa de uma forma diferente, né? Cada pessoa de uma forma diferente. Então, a conversão vai ser operada pelo Espírito Santo de uma forma diferente para cada um. Existem padrões nessa conversão, é que eu estou compartilhando com vocês, que são as maneiras, né, que o Espírito Santo usa para converter alguém. Eu falei, o primeiro é a troca de marchas, né, que são aquelas pessoas nascidas na igreja. Então, né, Jesus teve discípulos que eram discípulos de João, era gente boa, crente, vai na sinagoga, tenta obedecer a lei, faz tudo direitinho. E de repente a revelação a respeito do Cristo acontece, né, de Jesus, o Messias, e aí eles tomam o próximo passo, eles mudam de marcha, né? Eu uso a expressão mudar de marcha, né? Então Pedro, João, Tiago, aquela turma, né? Eles eram judeus, bons judeus, né? Natanael, né? Jesus ainda elogia, né? Fala, esse cara aí é gente boa, né? Então ele simplesmente dá uma mudança de marcha, a coisa acontece, né? Muda. Então é gente que foi criada na igreja, foi educada. É uma bênção, é um milagre de Deus hoje em dia fazer isso, né? Pessoas ficarem na igreja e crescerem na igreja sem serem afetadas dramaticamente pelo mundo, né? Então, essas pessoas simplesmente mudam de marcha no dia que encontram Jesus. E às vezes eles não sabem nem quando isso aconteceu. Simplesmente eles vão para o próximo nível, né? Então, a troca de marcha é uma das maneiras de se converter. E a gente não pode julgar essas pessoas, né? Não levantou a mão, não veio à frente, não orou, não chorou, não teve isso, não teve aquilo, não sentiu a bolinha subir e descer. Não teve. Eles simplesmente passaram a servir melhor, a dedicar mais, né, a se engajar mais na obra de Deus e aconteceu. Existe também o ponto de virada. Pessoas que estão caminhando numa direção totalmente oposta, né? Eu falo do Cornélio, falo do eunuco etíope, né? São pessoas que tinham um certo conhecimento, mas a coisa ainda não encaixava. E aí precisa de alguém para falar, não, é desse jeito. Esse é o caminho, né? E aí eles dão uma virada. Eles chegam num momento na vida que eles descobrem que estão indo para o caminho errado e eles precisam dar uma guinada na vida deles. E isso acontece na vida desse... Né? O exemplo, né, do Cornélio, lá em Atos, e do etíope, né, do eunuco etíope com Filipe, é um exemplo claro, né, de gente que sabia alguma coisa, mas o negócio ainda não tinha entendido direito, né? E
Como dizia minha mãe, costumava falar isso. Ela falava assim, ouviu o galo cantar, mas não tem a mínima ideia onde é que o galo está, né? Não sabe onde que o galo está. Então, a gente mais ou menos assim, eles ouviram o galo cantar, alguma coisa aconteceu aqui, mas não tem a mínima ideia onde é que é. Então, eles precisam de dar uma virada. E hoje nós vamos ver a última maneira de conversão que acontece na vida. Eu chamo de ponto de ruptura. Ponto de ruptura. É isso que eu chamo esse momento, né? Que é aquele momento dramático. Então nós temos dois exemplos no Novo Testamento, no livro de Atos. O livro de Atos está cheio de conversões, então a gente vai aprendendo, né, como é que isso aí funciona. Mas o apóstolo Paulo é um deles e o carcereiro de Filipe é outro, né? Eles ilustram esse tipo de conversão. Que tipo de conversão? Essas são as pessoas que precisam de um tratamento pesado, forte, de Deus e do seu Espírito. É gente que precisa de uma chacoalhada. Por isso que o termo que eu uso é ponto de ruptura. Chega numa hora que a coisa estica, né? Aí a coisa acontece. É algo dramático. Algo dramático. A pessoa, né, é rebelde, de repente alguma coisa acontece. E a pessoa cai na real. Leva uma burdoada, né? E cai, né? O exemplo do carcereiro, né? O exemplo de Paulo, vamos começar de Paulo, se a gente pegar a ordem cronológica da coisa, né? O exemplo de Paulo é um deles, né? Paulo não aceitou o Messias, se rebelou contra o Messias, não concordou que o Messias tinha vindo. Esse povo é um povo herege, vou perseguir, vou matar, vou fazer, vou acontecer. E ele resolveu fazer, pegou a autorização dos sacerdotes, eu vou dar um jeito nesse povo, vou dar um sumiço nesse povo. Quem que eles pensam que eles são? De inventar aí de uma hora para outra um Messias, que o Messias veio, e ele ressuscitou. O que é isso? Que ressuscitou que nada? Não ressuscita, aquele negócio todo. E Paulo ficou nervoso. E foi, fez, aconteceu, né? E autorizou, né, a morte, a execução do Estevão, aquele negócio todo, pegou a autorização, vou caçar essa turma. E começou a prender gente, provavelmente matar gente. É um negócio, né? A gente conhece aquele cantinho ali do Oriente Médio, a coisa fica feia com o negócio de religião. Ali é feio, você não brinca não, né? A gente não tem, graças a Deus, não tem muito desse tipo de experiência do lado de cá, por causa do cristianismo, graças a Deus. Mas do lado de lá a coisa fica feia. E ele foi para Damasco para pegar a turma. No caminho de Damasco, ao meio-dia, o sol a pino, como diz o outro, Jesus fala com ele. Uma luz brilha, ele cai do cavalo e Jesus fala com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele fala: quem és tu, Senhor? Ele já reconhece que é Senhor, né? Já sabe que a conversa mudou de tom. Falou: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Essa é a hora de falar assim: não, peraí, não é bem assim. Não é bem assim. Não, eu sou eu. Então, é algo dramático. Aí fica cego, vai para Damasco, o irmão, né, o Ananias tem que vir orar por ele, impor a mão. Aí ele vai para a Arábia, passa 3 anos lá estudando o Velho Testamento para descobrir se Jesus realmente era o Messias, se as profecias batiam com aquilo que ele tinha ouvido falar de Jesus. Alguém que é uma experiência dramática, chocante. É isso que eu quero. Tem gente que só vai se converter na pancada. Tem gente que Deus precisa dar uma chacoalhada, né? O carcereiro de Filipos é a mesma coisa, né? O carcereiro de Filipos é a mesma coisa. Ele está na mesma situação que Paulo nesse sentido.
diferente um pouco, mas está na mesma situação no sentido de que ele ouviu a mensagem, Paulo cantou, Paulo estava preso com Silas, aquele negócio todo. E o carcereiro era um homem extremamente violento, né? A gente sabe dessa história, né? Porque os carcereiros na época eles eram os caras que executavam, né, as sentenças. Então tinha que apanhar, o carcereiro bate, tinha que morrer, o carcereiro mata, né? E ele guardava, ele era responsável pelos prisioneiros. Se alguém fugisse, ele cumpria a pena do prisioneiro. Então, dependendo da pena, se ele tinha que apanhar, o prisioneiro fugiu, ele que vai cumprir a pena. Se tinha que morrer, ele que vai morrer. De repente, no meio da noite, Paulo e Silas cantando, um terremoto enorme acontece naquele canto do mundo que tem dessas coisas. E abre a cadeia, né? As portas se abrem, rebenta tudo, as correntes, aquele negócio todo, ele fica aloprado, né? Eu vou morrer, vou apanhar primeiro e depois vou morrer, quer dizer, a coisa vai não estar boa para mim, eu preferi ver eu me matar, e aí eu evito sofrimento. E quando ele se prepara para suicidar Paulo e Silas, Paulo grita lá do fundo: "Oh, não faz nada de mal com você não, que nós estamos tudo aqui." Ninguém fugiu. Como é que ninguém fugiu. Ele pede uma luz, entra lá dentro e vê, conta a turma toda. Fala: "Meu Deus, esses caras são diferentes." E aí ele pergunta para Paulo: "O que eu preciso fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer para ser salvo?" E Paulo e Silas falam para ele: "Tu crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa." Naquela mesma hora da noite, ele limpou os ferimentos do Paulo, levou ele para casa para comer, apresentou para a família, ouviu a mensagem, como é que funciona, e foi todo mundo batizado. Não imagina a família daquele cara. Meu Deus, o cara tá limpando. O cara trouxe um prisioneiro aqui para dentro de casa, está cuidando das feridas dele, ferida que ele mesmo fez. O que está acontecendo? Os meninos falam: "O que está acontecendo com o papai?" O papai está meio esquisito. Esse terremoto deu uma chacoalhada na cabeça dele, deu uma chacoalhada na cabeça, chacoalhada no coração. Tem gente que precisa de uma chacoalhada, de um terremoto. Tem gente que precisa de cair do cavalo, que nem o Paulo, e tem gente que precisa de um terremoto na vida, para abrir o olho e falar: "Opa, eu preciso conhecer esse Jesus, preciso entregar minha vida para esse Jesus, eu preciso me submeter a esse Jesus." Eles precisam ter uma experiência forte para entender que Deus é Deus e que Jesus é o Messias e o Salvador e o Senhor. Eles precisam ter uma experiência forte. Talvez você conheça alguém assim. Talvez você é alguém que enfrentou isso, passou por isso, né? Resistiu, até Deus dar uma chacoalhada. E Deus usa, como a gente está vendo aqui, né? Ele cai do cavalo, terremoto. Tem hora que Deus usa saúde, acidente. Deus usa um monte de coisa. Ele é criativo, ele usa. Às vezes é um amigo, às vezes é a morte de um amigo, de um familiar. Uma mensagem, uma experiência na vida, que a pessoa perde o emprego, perde tudo, perde os amigos e de repente Deus é o único que está lá. Jesus é o único que ficou. Eu não sei qual vai ser a chacoalhada que Deus vai dar na vida das pessoas. Eu só sei que para certas pessoas, não é para todo mundo, para certas pessoas, Deus precisa dar uma chacoalhada. E é extremamente a gente entender isso na conversão. Tem pessoas que você está orando e parece que Deus não está fazendo nada, Deus está só esperando. A hora certa, o momento certo, a maneira certa para Ele dar o bote, né? Para ele
tocar no coração, chacoalhar a pessoa, falar, ó, eu sou Deus e você precisa de um Salvador. É isso, né? Muitas vezes a gente está orando, né? Orando por aquelas pessoas que a gente ora naquele sentido, a gente ora, mas acha que aquela pessoa não tem muita esperança para ela não, né? Mas a gente ora por ela, né? Eu lembro, minha mãe tem uma história muito engraçada. Quando eu me converti, meu pai se considerava ateu, né? Ele fazia piada de Deus e tal, e se considerava ateu. Não acreditava em nada, aquele negócio todo. E quando eu me converti, a minha mãe, eu falei para minha mãe, falei, a gente precisa orar para a conversão do papai, né? Falei, não, eu tenho orado muito para a conversão dele. Mas o coração dele é muito duro. Eu lembro até hoje. O coração dele é muito duro, quer dizer, eu oro, mas não tenho esperança, não. A gente nunca sabe o que Deus vai fazer. A gente nunca sabe, né? Tem hora que a gente vê a pessoa e fala, eu gostaria, seria muito bom aquela pessoa converter. Aquela ali não tem jeito, não. Aquela ali já vendeu a alma pro diabo. Aquela ali... Olha, nunca desmereça o poder do Evangelho. Nunca. Paulo disse que o Evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus para transformação, para conversão. É o poder de Deus. Não desmereça, não diminua o poder do Evangelho. O poder do Evangelho é extremo. Então o problema é o tempo, a gente quer agora. Eu custei para levar ele no culto e ele não aceitou Jesus. Não estava na hora. Deixa o Espírito trabalhar. Faz a tua parte. Ora, convida, dá o seu testemunho, conversa, né? Mantém a porta aberta para a conversa. Né? Você não precisa pregar para a pessoa todo dia, não. Você conversa. A gente nunca sabe o que Deus vai fazer e como Deus vai fazer. Mas Ele vai fazer. Ele vai fazer. Então tem certas conversões que Deus tem que tratar com a pessoa de uma forma mais dura. A chacoalhada tem que ser maior. Então eu chamo isso de ponto de ruptura. Ponto de ruptura. Às vezes Deus tem que chamar na força. Minha mãe que dizia, né? Se não é por amor, é pela dor, né? Tem hora que Deus tem que dar uma chamada na pessoa, né? De uma forma dura. Não é a regra, não existe regra nisso aqui. A gente viu que são diferentes maneiras de conversão. E todas elas são verdadeiras. A conversão realmente acontece. A conversão realmente acontece. Então o compromisso com Cristo, meu amado, minha amada, meu querido, envolve conversão. Não importa o tipo da conversão, não importa onde você está ou aonde a pessoa está, não importa a fase, né, o degrau que ela está. A pessoa tem que se tornar um verdadeiro cristão e para isso acontecer ela precisa de uma conversão. Nem que seja uma conversão diferente da tua ou da minha, né? É muito importante a gente saber disso. Né? Pode ser simplesmente uma mudança de marcha. Vai ter que acontecer. A pessoa vai ter que dar uma melhorada, uma aprimorada, né? Uma mudada. Vai acontecer. É leve, suave, muitas vezes. Como dizia o pessoal do Logos, né? Calmo, sereno e tranquilo, né? Às vezes é assim, às vezes não. Às vezes não. Às vezes é um ponto de virada. Chega uma hora que você está caminhando para uma direção e de repente você é confrontado com o Evangelho, com a mensagem e fala, opa, esse é o caminho errado, preciso de uma guinada. E o Espírito Santo faz com que você vire e volte para Deus, volte para Jesus. E às vezes você precisa de uma chacoalhada boa, que é o ponto de ruptura, né? Uma chacoalhada boa. Eu não sei como aconteceu com você. O que Deus fez para te converter. E talvez Ele ainda não fez. Estava esperando esse momento aqui para fazer. Para te abrir o olho, falar,
Eu preciso de ter um compromisso com Jesus, eu preciso de entregar a minha vida para Jesus. Eu preciso entender que eu sou um pecador, que Deus tem um plano para a minha vida e que Ele enviou Jesus para pagar a minha dívida que eu tenho com Deus. Eu quebrei a lei, eu desobedeci, estou fazendo o que eu bem entendo, estou caminhando para longe de Deus e Deus veio me resgatar em Cristo Jesus e pagar a minha conta. Eu preciso de Jesus na minha vida, de ter um relacionamento com Ele. Eu preciso de ter um compromisso com Ele. É isso que você precisa fazer, querido. Você precisa simplesmente entender isso, assumir isso, falar, Senhor, eu preciso de ser transformado, salvo, perdoado. Eu quero te seguir, te servir, andar contigo. Me salva, me transforma. Faça isso em nome de Jesus. Peça para Deus. Peça para Deus fazer isso na tua vida. E sabe o que é o mais importante? Ele vai fazer. Ele vai fazer. Vamos orar a Deus? Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, pela riqueza da Tua palavra, Senhor. E pedimos que o Senhor abençoe as pessoas que estão nos ouvindo. Aquelas que estão querendo fazer um compromisso contigo, uma decisão por Jesus. Dá capacidade para elas, pela obra do Teu Espírito, para que elas consigam fazer isso, ó Deus. Transforma, converte, ó Deus, converte, muda, ó Deus. Abençoa, ajuda-as a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. É o que nós te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. Amém, querido. Querido, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo, assistido. Eu espero te encontrar durante a semana no nosso Pingo de Prosa. Se não, a gente se encontra aqui no domingo que vem, tá bom? Um grande abraço. Deus te abençoe.